Olá, queridos, graça e paz. Passando aqui para fazer um resumão com vocês da nossa aula de bibliologia, ciência que estuda a Bíblia Sagrada. E nesse aspecto quero tratar com vocês da ciência, da Bíblia. Nós ministramos para vocês 4 aulas, aliás 3 aulas, vamos ministrar a quarta e na quarta nós já aplicaremos a prova. Todos nós sabemos que a Bíblia, eu vou fazer um resumão geral do que vou possivelmente cobrar na prova para vocês. A Bíblia ela é a palavra de Deus, a Bíblia ela é inerrante, ou seja, na Bíblia não existe erros, tá? A Bíblia é infalível. Nós estudamos isso na parte que a Bíblia ela não se perde, não se acaba, nunca vai sumir de nós. A Bíblia vem se mantendo viva durante todos esses séculos e se mantém viva aí. A Bíblia é um livro, composto por 66 livros, isso é a nossa Bíblia protestante. A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia, mas a Bíblia protestante ela é composta de 66 livros e a Bíblia católica 73 livros. A palavra Bíblia, ela deriva, de uma origem latina, Ela é derivada do latim e a origem da palavra ela é grega, biblion, que significa livro. Portanto, a palavra Bíblia é o plural de biblion, E significa livros. Então, nós temos aí a classificação dos livros, ou a divisão dos livros, que são Pentateuco, históricos, poesia e sabedoria, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico no Novo Testamento, cartas paulinas, nós temos epístolas e nós temos o Apocalipse, que é o livro da revelação. Eu coloquei para vocês qual a diferença de cartas paulinas para epístolas paulinas. Epístola é um tratado menor, E aí está as divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Sendo que no Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27 livros. Os nomes mais comuns da Bíblia são Escrituras, Sagradas Escrituras, os irmãos atentem-se para isso aí, Sagradas Escrituras, livros do Senhor, palavra de Deus, oráculos de Deus. Todas essas palavras eu coloquei para vocês aí na nossa aula. Então, atentem-se para essas cobranças aí, na nossa prova. Com certeza eu farei cobrança do que eu estou colocando aqui para vocês. Como a Bíblia foi escrita,
todos nós sabemos, eu coloquei na sala de aula, foi escritas, tá? Começou a ser talhadas em pedras, depois em blocos ou tabletes de argila, que depois de escrita era colocada para secar ao sol, depois levada ao fogo, e eles colocavam às vezes na parede, como se fosse cerâmica, para fazer a leitura das escrituras. A palavra Bíblia não aparece dentro da Bíblia, tá? Só aparece na capa e na entrecapa da Bíblia. Então, se vier uma pergunta, onde na Bíblia consta o nome Bíblia? Em lugar nenhum. Essa escrita só tem na capa e na entrecapa da Bíblia. A Bíblia é um livro antigo. Os livros antigos tinham a forma de rolo. Falei isso, né? Então, eram vários rolos. Se alguém queria ler o livro do profeta Isaías, pegava o rolo do profeta Isaías. Se alguém queria ler Jeremias, trazia-se o rolo contendo o livro do profeta Jeremias, e assim sucessivamente. Eram feitos de papiro ou pergaminho, tá? Então, nós vamos ver uma referência bíblica, que é o livro de Êxodo, capítulo 2, verso 3. Jó, capítulo 8, verso 11. Isaías, capítulo 18, verso 2. Então, vocês vão ver essas referências lá. Então, a Bíblia começou a ser talhada em pedra, depois madeira, depois as escritas nos tabletes de argila, para então vir papiro e o pergaminho. Nós sabemos que o papiro era uma cana e que as suas primeiras escritas foram cortadas, essas canas, às margens do rio Nilo. Esse processo era feito numa prensa, vocês viram aí, tá? Então cortava essa planta que existia às margens do rio Nilo, trazia, fazia a confecção do papel, como? Cortava, fazia as tiras, e aí era colocado numa prensa, batia com a marreta, pegava uma pedra para aparelhar, então estava pronto para fazer o processo de escrita da Bíblia Sagrada, ok?